Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre unidades de medidas. O que é isso? Unidades de medidas de tempo: dia, horas, minutos e segundos. Então, nós estamos no grupo 5 e a página é 120. Se há algo em nosso cotidiano que medimos com frequência, é o nosso tempo. Vocês têm um tempo de 5 minutos antes da aula terminar. Outro exemplo: o bolo deverá ficar no fogo por um tempo de 40 minutos. Acho que vai dar tempo de chegar ao ônibus. Acho que tenho tempo de voltar para a aldeia antes que escureça. Então, nós conseguimos analisar que em quase o tempo, né, que nós temos durante todos os dias, nós precisamos medir, né? Então, tal hora eu vou acordar, tal hora eu vou dormir, tal hora eu vou almoçar. Então, tudo isso é regrado em tempo. E agora vamos lá. Em cada uma das situações mostradas, alguém está considerando o tempo necessário para a realização de alguma ação. É importante observar que sempre se faz uso de um referencial para medir o tempo, como o relógio. Em duas das situações, ou o elemento natureza, como mostrado na posição do sol, que foi o exemplo do índio que nós temos aí na nossa apostila. Então, nós temos situações medidas pelo relógio e nós temos situações medidas pela natureza, né? Conforme a posição do sol. Ao longo da nossa história, o ser humano buscou maneiras variadas para medir o tempo e atualmente se há em elementos da natureza. O tempo de um dia, por exemplo, corresponde ao tempo necessário para a Terra completar uma volta em torno de si mesma, em movimento chamado rotação. Então, nós temos a rotação, que é quando a Terra possui um tempo necessário para que ela possa dar uma volta em torno de si mesma. E esse tempo duram 24 horas, né? Que é o tempo que nós temos no dia. Essencial em elementos da natureza. O tempo de um dia, por exemplo, corresponde ao tempo necessário para a Terra completar uma volta em torno de si mesma, em movimento chamado rotação. Então, nós temos a rotação, que é quando a Terra possui um tempo necessário para que ela possa dar uma volta em torno de si mesma. E esse tempo duram 24 horas, né? Que é o tempo que nós temos no dia. Movimento de rotação da Terra que corresponde ao período de um dia, que é o que a tia acabou de falar agora. Com o passar do tempo, houve várias tentativas de se dividir o tempo de um dia em períodos menores. E foi assim que surgiram as horas, os minutos e os segundos. Dessa forma, o tempo foi dividido em 24 partes, denominadas horas. Depois, cada hora foi dividida em 60 partes, denominadas de minutos. E cada minuto, novamente, divididos em 60 partes, que aí nós temos os segundos. Então, vamos prestar atenção no exemplo a seguir. Um dia, 24 horas. Uma hora, 60 minutos. Um minuto, 60 segundos. Os relógios, de maneira geral, marcam o tempo em horas, minutos e segundos. Um ponteirinho mais fininho de segundos. Então, vamos lá, olha. Os relógios, de maneira geral, marcam tempo em horas, minutos e segundos. O princípio do funcionamento do relógio de ponteiros, também chamado de analógico, é simples. Então, vamos prestar atenção para a gente ver como que usamos esses relógios. São usados geralmente 3 ponteiros que possuem as seguintes funções. Então, nós temos lá, leitura dos minutos. Os minutos é aquele ponteiro maior.
horas, o ponteiro menor. Então, nós vamos ter um ponteiro menor e um ponteiro maior, tá? Esse é o maior e esse é o menor. E aí, depois, nós vamos ter um ponteirinho bem fininho. Esse daí é os nossos segundos. Então, ponteiro menor, horas. Ponteiro maior, minutos. Ponteiro fininho, segundos. Não podemos esquecer. Observe que o relógio indica 12 números, referindo-se a 12 horas, que é metade de um dia. Além disso, costuma-se ver também as marcações dos minutos e segundos, que são os 60 pequenos espaços em volta do relógio. Então, o que nós reparamos? Que os relógios possuem aqueles números grandões, começa ali no 12, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 novamente. E no meio, entre um e outro, por exemplo, do 12 a 1, existem espacinhos com pontinhos. Aquilo ali está nos informando o quê? Minutos, segundos. Então, observam-se que o relógio indica 12 números, referindo-se a 12 horas, que é metade de um dia. Além disso, costuma-se ter também as marcações de minutos e segundos, que são 60 pequenos espaços em volta do relógio, que é esse que a tia falou para vocês agora. Para realizar a leitura de um horário, nós vamos fazer assim, ó. Leitura das horas. É a leitura mais imediata. É o ponteiro que a gente olha primeiro. Então, eu quero saber que horas são, olho primeiro o meu ponteirinho menor. Bastando observar para qual número aponta o ponteiro menor. Caso a hora não seja inteira, o ponteiro menor estará à frente do número, mas não chegará ao próximo. Então, vamos supor que agora são quase 8 da manhã, mas ainda não é 8. Então, ele vai estar um pouquinho à frente do 7, mas também não em cima do 8. Então, vamos supor que falta 5 para as 8. Ele não vai estar nem no 7, nem no 8. Ele vai estar no meio do caminho. Já não é mais 2, aí já é 3. Então, vamos lá. O nosso ponteiro está no 2 e no 11. Falta 5 minutos para as 3. Aí, de repente, o nosso ponteiro de minutos chega no 12. E agora? Agora, o meu ponteiro de minutos chega no 12. Aí, o meu ponteiro de horas vai para o 3. Porque agora eu já completei uma hora. Agora, eu vou começar tudo de novo. Aí, vai do 3, o ponteirinho de horas no 3, ponteirinho de minutos no 0, 3 horas. No 12, 3 horas. Depois, ponteirinho menor no 3, ponteirinho maior no 1, 3 e 5. Ponteirinho maior no 2, 3 e 10. Ponteirinho maior no 3, 3 e 15. E assim por diante, até chegar no 12 novamente. E a leitura dos segundos é igual à leitura dos minutos, mas usa-se o ponteiro mais fino quando houver. Alguns relógios têm um ponteirinho fininho que vai passando bem rapidinho. Outros não, mas isso não interfere, porque o que nós precisamos saber mesmo são as horas e os minutos. Então, vamos ver um exemplo, ó, um relógio digital. O relógio digital é esse que nós temos aqui, ele vai mostrar a hora na esquerda e os minutos na direita. Nós não vamos precisar ver, né, onde estão os nossos pontinhos, ele já vai me entregar a hora pronta. Esse é o relógio digital. Agora, o relógio de ponteiro é esse que nós temos que ficar. E o meu ponteiro de horas vai para o 3, porque agora eu já completei uma hora. Agora, eu vou começar tudo de novo. Aí, vai do 3, o ponteirinho de horas no 3, ponteirinho de minutos no 0, 3 horas. No 12, 3 horas. Depois, ponteirinho menor no 3, ponteirinho maior no 1, 3 e 5. Ponteirinho maior no 2, 3 e 10. Ponteirinho maior no 3, 3 e 15. E assim por diante, até chegar no 12 novamente. E a leitura dos segundos é igual à leitura dos minutos, mas usa-se o ponteiro mais fino quando houver. Alguns relógios têm um ponteirinho fininho que vai passando bem rapidinho.
outros não, mas isso não interfere, porque o que nós precisamos saber mesmo são as horas e os minutos. Então, vamos ver um exemplo, ó, um relógio digital. O relógio digital é esse que nós temos aqui, ele vai mostrar a hora na esquerda e os minutos na direita. Nós não vamos precisar ver, né, onde estão os nossos pontinhos, ele já vai me entregar a hora pronta. Esse é o relógio digital. Agora, o relógio de ponteiro é esse que nós temos que ficar atento aonde está o pontinho menor e aonde está o ponteirinho maior. Agora, vamos fazer um pouquinho de exercícios do 1 ao 12, das páginas 123 até a página 129. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima aula.